Muito boa noite. Ah, gente, que energia baixa é essa? Mais alto, cadê a energia do ano novo? Janeiro ainda, gente. Boa noite. Ah, tá. Eu pensei que vocês já estavam cansados. Hoje é dia 16 ainda. Tem um ano todo pela frente. Quem aí fez as metas do ano novo? Levanta a mão. Ah, esse ano eu vou começar a academia. Esse ano eu vou cuidar mais da minha saúde. Emagrecer. Eu vou buscar um novo emprego. Vou viajar. Eu fiz algumas metas lá. E aí, quando a dona Neuza me chamou para fazer essa palestra bem em janeiro, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Porque janeiro é um mês mais reflexivo, né? Que a gente está começando um novo ano. E aí a gente está se preparando para os 366 dias, porque esse ano é bissexto. E a gente está, assim, procurando ser pessoas melhores. E aí, eu trouxe esse tema de Há Muitas Moradas, porque ele vai falar justamente sobre evolução. Então, a gente vai falar aqui da evolução dos mundos, mas também vamos falar da evolução de nós mesmos como espíritos, né, nessa longa caminhada. Então, a gente vai basear aqui a nossa noite nesse versículo. Ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está lá em João, capítulo 14, nos versículos de 1 a 3. E a gente vai explorar um pouquinho de cada parte desse versículo para a gente entender o que Jesus quis dizer. Porque Jesus costuma falar muito por parábolas, né, metáforas, e é importante a gente pegar cada pedaço, porque cada pedaço vai explicar, dar uma instrução diferente para a gente. Então, começando com a parte de não se turbe o vosso coração. Não se desespere, né, no popular. Credes em Deus, crede também em mim. E essas palavras de Jesus, né, elas foram proferidas na sua última ceia. Ele estava ali já sabendo, né, de todo o martírio que ele ia sofrer. E os discípulos eles estavam apavorados, porque eles não sabiam como ia ser daqui para frente sem Jesus ali, né, encarnado. E aí ele fala para eles, se acalmem, continuem crendo em Deus e em mim, porque eu também vou estar com vocês onde quer que esteja. Então, ele tentou passar essa calma, né, essa tranquilidade para os discípulos e também quis deixar, né, mais uma mensagem de amor para nós, para a humanidade. Então, toda a sua compaixão, ele quis deixar ali naquela despedida, né, como estava sendo, esse acalento para o nosso coração, né, esse sentimento de esperança. Porque ele falou, tenham fé, confiem no Criador, na assistência do Criador e confiem em mim, porque eu também vou estar assistindo vocês em todos os lugares. E aí a gente vai para a parte central aqui, né, da nossa palestra, onde Jesus fala, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Aqui a gente vem falando sobre a lei do progresso. Então, com a lei do progresso, à medida que o espírito ele vai completando o seu aprendizado num mundo, ele vai passar a habitar um mundo diferente. E assim, sucessivamente, evoluindo sem cessar. Então, desde que a gente foi feito ali simples e ignorante por Deus, né, até sermos espíritos puros, a gente vai passando de um mundo para o outro. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 3, mas agora no item 5, diz, quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações
em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriado ao adiantamento que já conquistaram. Então, a gente vai sempre subindo nessa escada, né, da evolução, transitando de um mundo para o outro. E o interessante é que o ensinamento evangélico que Jesus nos traz, né, nessa citação, as moradas da casa do meu pai, né, as muitas moradas, ele vai abranger 3 ideias principais que a gente vai falar aqui. A primeira vai se referir à pluralidade dos mundos. Como eu falei, existem muitos mundos de acordo com o grau evolutivo, né, dos habitantes. E a gente vai depois falar um pouquinho sobre cada um. E aí, em segundo lugar, tem as regiões ou as esferas vibracionais que nós, quando desencarnamos, vamos para elas. Então, a gente sabe que, se nessa encarnação formos pessoas boas, praticarmos a caridade, seguimos os ensinamentos que Jesus nos deixou, nós vamos para zonas que são elevadas. Então, a gente vai plantar aqui e vai colher depois num lugar melhor. Só que, se a gente não for muito bom nessa encarnação, a gente sabe que também tem as zonas inferiores. A gente conhece muito o umbral, né, que a gente fala bastante, que são essas zonas onde os irmãos que, né, não puderam aproveitar bem essa encarnação fazendo bem, né, seguindo esses ensinamentos de Jesus, acabam indo também para aprender algumas coisas que eles precisam passar também, para depois continuar evoluindo. Então, ninguém está fadado a ficar nessas zonas, né, umbralinas, essas zonas inferiores, mas a tendência é sempre nós evoluirmos, então sairmos, né, de baixo e irmos para cima. E aí, no terceiro ponto, tem relação com os graus de evolução dos próprios espíritos. Nós somos espíritos únicos, então eu sou diferente dela, que é diferente dele, que é diferente dela, e assim por diante. E cada pessoa tem um grau de evolução diferente, mesmo nós habitando o mesmo planeta. Então, nós estamos aqui, a gente vai ver no mundo de provas e expiações, mas mesmo no mesmo mundo, há graus de evolução diferentes de um espírito para o outro. Então, cada um de nós é uma morada. Então, às vezes, dentro até de um próprio ambiente familiar, a gente consegue observar que, às vezes, um está um pouquinho mais evoluído, um a gente tem que puxar, porque é o instrumento da nossa evolução, né? Mas cada um é a sua morada, e o espírito ele é único. E aí, de acordo com Allan Kardec, ele diz que a casa do Pai é o universo. O universo, vocês sabem que é gigantesco, não tem nem como a gente mensurar, né? E as muitas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Os diversos mundos estão em condições diferentes um dos outros, como ensinam os espíritos. Esses mundos são, foram ou serão ainda habitados, e as humanidades que os habitam podem ser do mesmo grau que a terrestre, então, assim, do jeito que a gente conhece, né, nesse corpo físico, ou também física e moralmente, mais evoluído ou menos evoluído, né, depende muito do local. E no universo, a Terra, ela é apenas um pequeno mundo como tantos outros. Então, se você pensa que você é a última bolacha do pacote, está enganado. A Terra, olha, é só um fragmento de um universo enorme com muitos mundos. E aí, às vezes, a gente ouve falar sobre ET, né? Aí a gente fica, nossa, ET, o que é ET, né? ET não existe. Mas o ET, o que significa? Extraterrestre, então, fora da Terra. Se a gente acredita que existem outros mundos, existem extraterrestres, porque eles não estão aqui na Terra. Só que a gente não usa essa denominação porque a gente sabe que são outros seres, né, que habitam outros planetas, que ali o corpo vai ter que se habitar as condições da atmosfera do lugar, a parte de... A gente aqui, né, humano, a gente respira com o pulmão oxigênio, solta gás carbônico, tem a água que a gente precisa, porque o nosso corpo, né, é formado assim. Então, a gente está totalmente formado para esse tipo de ambiente. Mas, em outros planetas, nem sempre o corpo físico vai ser igual ao nosso. Então, vai ter essa diferença, né? Então, a gente tem que lembrar que não, nós não somos
a superioridade porque só existe a Terra. Na verdade, existem muitos mundos e mundos até muito mais evoluídos. E aí, passando para a classificação, né, ou a categoria dos mundos. A gente começa lá no mundo primitivo, né, nos mundos primitivos. Eles são destinados às primeiras encarnações da alma humana. A Terra ela já foi um mundo primitivo, hoje ela é um mundo de provas e expiações, que a gente vai ver. E lá é muito mais o instinto, porque como é a primeira encarnação, né, da alma humana, é muito mais instintivo, ainda não tem a moral, né, o mal prevalece, porque é aquilo olho por olho, dente por dente, eu vou matar porque eu preciso comer. Então, realmente é algo primitivo. Por isso que eu até coloquei um homem da caverna ali, porque é bem essa representação, é bem primitivo mesmo. Já no mundo de provas e expiações, que é o que é a Terra hoje, né, neste momento, o mal ainda predomina. A gente pode ver que a gente ainda tem muitas expiações, a gente tem muitos sofrimentos ainda nessa condição, porque realmente aqui é um lugar para a gente aprender, a gente expiar o que a gente precisa para evoluir. Então, a gente tem que olhar também, né, com um olhar de que aqui a gente está para nos melhorar. Então, é uma condição passageira que a gente tem que aprender para ser pessoas melhores e poder evoluir. E a gente ouve falar muito agora sobre a transição planetária, igual a dona Neuza comentou na parte da oração. A gente está passando desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que eu vou falar que é o próximo mundo. Então, a gente está nessa transição, entre o mundo de provas e expiações e de regeneração. Eu não sei vocês, mas eu quero ficar no mundo de regeneração, porque, como a gente vai ver, eles são uma transição para os mundos felizes, que eu também vou falar que é o próximo mundo. Lá, a felicidade ela ainda não é completa, né? Mas o bem já vai prevalecer mais do que o mal. Então, ainda vão haver algumas expiações, algumas provas para a gente passar, mas não vai ver esse ódio, o orgulho, a inveja que causa tanto mal que a gente vê hoje na Terra, né, da gente ser tão apegado aos bens materiais, da gente ver tanta gente puxando o tapete do outro. Lá ainda vão acontecer algumas coisas para a gente aprender também, mas tudo vai ser regido com muito amor, né, com muito mais carinho e cuidado com o nosso próximo, né? A gente fala aqui que a perfeita justiça rege, então a gente não vai ver as injustiças que a gente vê aqui. Então, quem quer ir para o mundo de regeneração aí? Exatamente. Mas aí, melhor do que o mundo de regeneração, que é só uma transição, eu estou querendo vir para isso aqui. Mas aí é um pouco mais distante, né? Que são os mundos felizes. A matéria lá é menos densa, então a gente começa a ver uma diferença muito grande entre o mundo de expiações que a gente vive hoje e esse mundo feliz, né? Porque, como o mundo de regeneração é uma transição, algumas coisas ainda vão ser parecidas com o que a gente vive hoje na Terra, mas já nos mundos felizes, não. Então, nestes mundos, a matéria é menos densa, o espírito é mais livre, com percepções que nós, aqui na Terra, desconhecemos. As relações entre os povos é sempre amigável, o bem supera o mal e são unidos pelo amor. As plantas e os animais são mais perfeitos e mais adiantados do que aqui na Terra. A forma corpórea aí é sempre a humana, igual a gente conhece, só que mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então, a gente não vai ter essas questões de doenças que a gente tem aqui, né? Ela é isenta de cuidados e angústias. A vida é proporcionalmente muito mais longa do que a gente vive aqui na Terra, por não ter essas expiações, né? E aí, tem os mundos celestes ou divinos, que esse aí está tão longe, gente, que eu não consigo nem enxergar. Mas é a morada dos espíritos puros. É onde a gente quer chegar, né? A gente vai chegar até lá, mas ainda tem uma longa jornada aí pela frente, né? Lá os espíritos chegaram ao grau máximo, né, de evolução que a gente conhece.
é a eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma. Elas proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá nem têm acesso. Então, eles nem chegam lá, de tão maravilhoso que é esse lugar. Então, quando a gente fala sobre nos melhorar, né, a gente evoluir, é para a gente também alcançar esses locais que são incríveis por tudo que a gente lê, né, na literatura, por tudo que a gente aprende, e encontrar lá Jesus, que preparou para a gente esses locais, né? Ele quer que a gente esteja lá com Ele. E as muitas moradas da casa do meu pai, elas também estão, como eu falei, relacionadas com a nossa caminhada evolutiva, né? Que é essa longa caminhada ascensional, né? Então, sempre para cima, que o espírito tem. Então, como eu falei, a gente foi criado ali simples e ignorante, né? Mas o nosso objetivo ali a atingir é sermos espíritos puros, né? Somos também um mundo interior, como eu falei, né? Cada ser, cada espírito é individual, tem a sua morada, né? É um microcosmo individual ou um universo à parte. É local de transformação, de renovação, de fé e progresso espiritual, na batalha íntima do bem contra o mal, com um ritmo evolutivo próprio, condizente com o nosso grau de consciência e amor. Então, se vocês tiverem feito essas metas que eu falei para vocês, voltem lá nas metas e vejam se vocês colocaram algumas coisas que vão trazer esse adiantamento, essa evolução, né? Então, não sei, fazer uma ajuda em algum lugar que precise, né? Fazer uma caridade, não necessariamente no centro espírita, mas num orfanato, num hospital, né? Numa casa que atenda as pessoas necessitadas. Eu quero fazer isso todo domingo, vou lá e coloco como meta. Eu quero ter menos vícios, então eu vou lá e coloco como meta. E assim por diante, a gente colocar aí como metas para 2024, né, nesse ano que está se iniciando agora, coisas que vão nos ajudar a ter essa evolução para a gente conseguir, né, ir galgando esses degraus para a gente atingir os mundos mais evoluídos. E aí, no final, Jesus ainda deixa, né, essa mensagem. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. E aí é quando eu digo que ele traz essa mensagem de esperança para o nosso futuro, porque ele quer que nós estejamos com ele. Jesus quer que sejamos igual a ele. Então, ele deixou todas as instruções necessárias para a gente, né, em todas as escrituras, em todos os sermões que ele deu, né, a gente pode ver que ele deixou realmente o caminho para a gente seguir. Então, cada vez mais que a gente seguir este caminho, mais perto dele nós estaremos também. E aí, ali em Jó, capítulo 17, versículo 21, diz: então, nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações serão semelhantes ao dele, na consolidação da sábia afirmativa contida no Evangelho, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Então, o objetivo de todos nós é sermos espíritos puros. E se a gente ir, né, seguindo esses ensinamentos que Jesus nos deixou, a gente vai ter essa trilha já toda pronta para a gente. Não é fácil, gente, eu sei. É difícil. E durante o nosso caminho, nós temos os percalços que acontecem nas nossas vidas, exatamente por a gente estar num mundo de provas e expiações, mas a gente tem que olhar para esse sofrimento, para essa prova que a gente tem, e ressignificar isso. Eu sei que essa palavra ficou um pouco em moda, né? Ressignifica a dor que você sente. Mas é verdade. O que significa ressignificar isso que você está passando? É olhar com outros olhos. É olhar, puxa, isso está acontecendo comigo por algum motivo que eu tenho que aprender para a minha evolução.
Lógico que na hora que está ali aquele turbilhão de coisas acontecendo, é difícil a gente parar e raciocinar isso, né? Racionalizar. Mas Deus e Jesus deixaram para a gente essas mensagens de esperança justamente para a gente não desistir, porque o caminho está ali e a gente é só segui-lo, né? E aí eu deixo, por final, uma frase que eu gostei muito, né? De onde houver um ser inteligente no universo, corpóreo ou espiritual, haverá uma morada. E aí, para finalizar, cadê o seu Luiz? Ah, está aqui. A gente vai colocar uma música que ela chama A Dança das Casas, e ela fala justamente sobre as muitas moradas, tanto na questão de planetas e mundos, né, mas também como uma morada individual de cada um como ser único. Pode colocar, seu Luiz. Meu bem, parece tudo vai mudar e nem é novidade, somos eterna mudança. Algo aqui dentro pede pra avançar. Há tanta casa pra morar, tanta história pra contar. Ouve com carinho o teu coração, veste tua roupa mais bonita. Na mala eu carrego o que me ensinou cada viagem dessa vida. Bom, foi? Então, o recado final que eu deixo para todos vocês é que possamos cuidar cada vez mais da nossa morada e galgarmos aí os degraus para a nossa evolução, cada dia mais seguindo os passos do Jesus, nosso Mestre. Uma boa noite.